Olá, meus amigos do intestino, como estão vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou aqui me recuperando da minha faringite ainda, mas hoje estou muito feliz. Já vou explicar para vocês por quê. Amigos novos que estão chegando, entrem, fiquem à vontade. Vocês que estão curiosos, esse aqui é o Papo Digestivo com a doutora Loana, um podcast que vai falar sempre com vocês sobre microbiota intestinal, sobre intestino e quanto isso impacta não só na saúde do nosso trato gastrointestinal, mas na saúde do nosso corpo todo. Vou dar uns exemplos. Olha, se você quer perder peso e manter este peso, tratar a ansiedade e depressão, melhorar a qualidade do seu sono, dar um up no seu sistema imune, mais equilíbrio metabólico hormonal, melhorar a sua performance, enfim, você precisa de uma microbiota intestinal adequada e saudável. E é o que eu sempre digo, cuide do seu intestino, que ele com certeza cuidará de você. Pessoal, recadinhos rápidos de sempre. Nós somos uma comunidade que já entendemos o quanto que o intestino impacta não só na nossa saúde, mas na doença. Nós entendemos os eixos que o intestino faz com vários órgãos do nosso corpo, né? Eu sempre gosto de citar o eixo intestino-cérebro, que é o mais complexo, é um dos que eu acho que vai ter muito mais estudo e vai trazer muito conhecimento para nós. Mas tem pessoas, talvez você tenha aí um amigo, um familiar, algum conhecido que não entende dessas ligações do intestino e que está sofrendo com alguma questão intestinal. Passa o link aqui do nosso podcast, quem sabe a gente pode ajudar. E você também pode ajudar dando um joinha aí, clica, curte, que daí o YouTube entende que é um material relevante, importante, ele ajuda a espalhar para um maior número de pessoas, a gente a pulverizar essa informação que é do bem. Agradeço desde já, agradeço também essa equipe maravilhosa do Cristal Podcast, que sempre me atende, sempre trabalhando para tudo na melhor qualidade. E para você que quer entender um pouquinho mais sobre o que seria, o que é essa microbiota que a doutora Lona está falando, quais são essas questões envolvidas, ligadas com todo o nosso sistêmico, né, com todo o nosso corpo, dá uma olhadinha lá nos meus posts no Instagram, doutora Loana HV. Os meninos vão deixar anotado aqui embaixo para vocês seguirem, tá bom? Pessoal, gostaria de fazer um agradecimento especial para uma paciente minha, tá? É uma paciente que eu atendi em Camboriú. Ela veio para Curitiba esses dias e ela falou, doutora, teus podcasts estão muito legais, estou passando para meus familiares, para os meus amigos, mas quero te dar uma dica. Falei, fala, dona Auralda, arruma o óculos que tá torto. Hoje eu fui lá no shopping arrumar o óculos, viu, dona Auralda? Isso é homenagem, tá bom? Um beijo especial para a senhora. Gente, hoje eu estou muito feliz aqui, porque eu estou com uma amiga muito especial, muito querida, uma amiga que eu conheci na pós-graduação. Pós-graduação essa, gente, que era online, tá? A gente teve um único momento presencial, um único módulo em São Paulo. Conheci essa minha amiga, a gente já teve uma conexão toda especial e hoje ela é minha companheira de quarto de congresso. A gente tem aí uns momentos em que a gente discute os casos, porque ela cuida dos pequenininhos, eu cuido dos grandões, né? Eu vou apresentar aqui o currículo dessa minha amiga e já vou chamar ela. Estou muito feliz pela presença dela aqui. Um assunto que é muito interessante nos dias de hoje, que é o TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Então, a minha amiga ela é graduada em medicina pela PUC São Paulo, título de especialista em otorrinolaringologia, pós-graduação em prática ortomolecular, nutrigenômica e envelhecimento saudável pela FAPES, pós-graduação em nutrologia médica, pós-graduação em bases da medicina integrativa pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, pós-graduação em gastroenterologia e saúde intestinal na nutrição clínica, que foi onde a gente se conheceu, pós-graduanda, né, em naturopatia pela EBRAM, está fazendo agora, membro da Sociedade, da Academia Americana Pediátrica para Necessidades Especiais. Em 2018, criou com as suas sócias o canal do YouTube, isso aqui acho que é um trabalho muito legal, a Luz Azul, para divulgar experiências pessoais e dicas práticas como mãe de gêmeos com diagnóstico de transtorno do espectro autista, a fim de ajudar outras famílias. O canal já tem 51 vídeos postados, o que é muito trabalho, né? Bastante informação preciosa lá. Em dezembro de 2018, isso aqui é muito legal, foi lançado o primeiro livro infantil de um filho dela, Luigi Epifânio Venturoli, que se chamou Relógio que Perdeu as Horas. E em dezembro de 2019 foi lançado o livro do outro filho dela, Juliano Epifânio Venturoli, Porque os Peixes Nadam, mostrando que o poder da imaginação está presente em todas as crianças. Rebeca, traz aí minha amiga especial do coração, Patrícia Venturoli. Pati, muito obrigada pelo teu tempo aí, pelas tuas informações que você vai passar aqui para os meus amigos do intestino e pelo tempo que você vai dedicar para mim e para o meu podcast. Seja bem-vinda. Oh, querida, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer poder trazer informação, né, para o público a respeito da importância do intestino dentro dessa população tão especial em ascensão, né?
Sim. mundialmente. Pode deixar que nós vamos te explorar bem hoje. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Me conta um pouquinho hoje, Paty, como é que tá a tua rotina? Porque eu sei que você já trabalhou em áreas diferentes, hoje você está trabalhando com foco especial, né, no transtorno de espectro Uhum. autista. Como é que tá a tua rotina, teu consultório, um pouquinho da tua história? Conta pra gente aí. Então, na verdade, eu venho da otorrinolaringologia, que é a minha medicina de base, mas por questões pessoais, você já citou, eu tenho gêmeos, né? Meus filhos estão com Uhum, 15 anos e meio agora. Quando eles tiveram um diagnóstico lá com seus 2,5, eu fui obrigada a buscar informações para poder ajudar os meus filhos. E dentro do formato tradicional, só terapia e medicamento antipsicótico, que é o que mais se usa, uhum, eu não conseguia estar acessando a todas as possibilidades de melhora deles e todo esse caminho de entender a bioquímica do corpo, a nutrição impactando essa bioquímica, impactando esse intestino, e a relação disso com o cérebro foi fundamental para poder estar resgatando os meninos das suas disfunções. uhum, Então, o TEA, ele me trouxe esse grande aprendizado, e quando eu comecei a fazer esse trabalho com os meus filhos, outros pacientes começaram a buscar, outras famílias especiais começaram a chegar, buscando alternativas paralelas ao tratamento tradicional, porque a gente trabalha junto uhum, em equipe multidisciplinar, para estar melhorando a condição dessas crianças, a qualidade de vida e estar impactando esse neurodesenvolvimento de uma forma integral, pensando em todo esse indivíduo, em todas as comorbidades associadas ao espectro. Então, uhum. o TEA é super complexo, Lu. Então, assim, é importante você entender que o diagnóstico, ele é o começo de uma investigação, ele é o Uhum, começo de um entendimento. Quais os fatores que estão afetando aquela criança para ela não expressar o melhor dela, o seu potencial, por que esse cérebro está se conectando de uma forma diferente, está fazendo podas neurais diferentes, está mudando uhum, o seu funcionamento. Então, a investigação cabe ao médico. Então, dentro do consultório, eu começo pedindo um questionário para essas famílias, para elas me contarem desde a gestação materna como é que foi esse período gestacional, a saúde dessa mãe, desse pai, se houve alguma intercorrência, qual é a situação do nascimento dessa criança, parte cesárea, normal, ela foi amamentada, não foi amamentada, quais os fatores que estão acontecendo nessa vida quando ele chega para mim. Então, eu tenho comorbidades, eu tenho distúrbio do sono. Cada criança com transtorno do espectro, ela vai ter de 2 a 5 comorbidades associadas ao TEA. E cada criança, ela vai ter o seu leque de disfunção que precisa ser organizado. Então, normalmente, quando essa família chega, eu já tenho essa visão da história. Aí eu vou examinar essa criança, aí eu vou ver como é que está essa criança aqui dentro do consultório, como é que está a hiperatividade, como é que estão as estereotipias, como é que está esse abdômen, se está distendido, se não está. Quer dizer, eu vou fazer um exame clínico e em cima disso a gente vai direcionar exames complementares e a orientação nutricional também ela está acontecendo. uhum. É bem amplo. Muito complexo, né? A gente acha que tem um diagnóstico e pronto, e usa lá uma medicação e tratou. São tantas as situações que podem manipular essa situação, né? Tanto para piorar quanto para melhorar, que a gente fica muito preocupado em atender em todos esses aspectos, que são muitos, né? Para que a criança tenha o melhor, como você falou dela, né? Agora você falando que os teus filhos tiveram diagnóstico com 2 anos, né? Hoje eles estão com 15. E a gente sabe que depois do projeto Genoma, o projeto Microbioma, muito se mudou na forma que a gente vê muitas das doenças hoje, né? Muitos dos diagnósticos que a gente tem, às vezes até mudam, né, de nome, até a síndrome do intestino irritável era uma doença neurológica, hoje a gente sabe que é uma doença gastrointestinal, cérebro-intestino, né? Então a gente tem uma visão diferente, um tratamento diferente. E o que que você me fala em relação você tratando isso, estudando a fundo, né? Que eu imagino você como mãe, como médica, né? Como você não foi atrás disso, das melhores situações possíveis que você poderia oferecer para os teus filhos, e hoje você oferece para os teus pacientes. O que que você viu que mudou desde lá, as crianças tinham 2 anos, e hoje, como é que a comunidade médica vê definições, coisas diferentes? Como é que está sendo interpretada hoje a questão do TEA?
Então, na verdade, quando eu começo lá atrás, eu nunca tinha tido dentro da universidade nem definição. Na faculdade de Uhum. medicina eu não tinha visto nenhum caso. Era Parece que é considerado doença nova, raro. né? Parece Não, que é eu me doença formei nova. em 96, mas não Uhum. tinha nenhum tipo de caso. Tanto é que quem fez o diagnóstico foi a professora, não fui eu. Depois que a Uhum. professora identificou, apesar de já ter passado em médicos e neurologistas, aí é que as coisas se fecharam. Então, eu tenho inicialmente, o TEA, ele é definido, ele tem que ter três pilares fundamentais. Eu tenho que ter uma alteração básica na interação social. Então, a busca pelo outro, a troca pelo outro, o olhar com o outro. Uhum. Junto com isso, eu tenho que ter uma alteração de comunicação, ou um atraso na comunicação, ou uma comunicação que não é funcional, ou uma comunicação que ela, no caso, por exemplo, de uma ponta mais funcionante do TEA, do Asperger, que antigamente era Asperger, hoje é todo mundo transtorno do espectro autista, que é uma comunicação extremamente formal. Tem que ter uma rigidez, gosto que as coisas sejam feitas da mesma forma, gosto da minha rotina do mesmo jeito. Se o caminho para a escola muda, tudo muda, eu entro em crise. Tenho as estereotipias, que são os movimentos de correr, saltitar, vocalizar. Isso tudo tem que acontecer até os 3 anos. Então, isso fecha o diagnóstico de TEA. Tem que ter os Então, três só pilares. para pontuar para o pessoal, o diagnóstico, ele é clínico. Diagnóstico clínico, a gente não Clínico, tem não tem nem um exame, né? Tipo, ah, vou fazer marcador, um exame nem para ver se bioquímico, meu nem filho tem. genético, não Uhum. temos nenhum gene específico, tem aquele gene. Quando a gente olha os genes que estão associados à possibilidade do TEA, nós temos mais de 1.000 genes listados, Uhum. alguns com mais positividade para falar, não, aqui tem um gene patogênico, outros menos. Uhum. Então, a genética, a gente sabe que ela está envolvida porque gêmeos idênticos vão manifestar o TEA quando um está comprometido acima de 50%, Uhum. até 95%. Tá? Então, aí eu sei que tem uma base genética, mas não há, quando os meus pacientes fazem avaliação genética, o exoma, eles vão justificar, eu vou encontrar em 10 a 20% uma mutação rara, uma mutação feita nesse embrião, que vai apontar, não, aqui nós temos um gene correlacionado. A maior parte, nós não encontramos esse ponto, esse gatilho. Então, o diagnóstico ele é comportamental e é através da observação. Por isso que é super importante os pais observarem, os cuidadores observarem, e a escola é fantástica, porque Uhum. ela tem grupo controle. Eu tenho as crianças lá do Normais. maternal Então, brincando, interagindo, sim. puxando o brinquedo uma da outra, querendo interação, e eu tenho a criança que está isolada, saltitando no canto, que não quer fazer nenhum tipo de contato, não quer participar das brincadeiras. Então, a escola é um grande marcador para alteração no neurodesenvolvimento, Então, o tá? importante seria, se tiver uma anotação da escola, porque para a escola às vezes é um pouco mais tarde, né? Mas se a mãe já anotar, levar para um especialista para receber orientações de como observar essa criança, o que seria importante ser observado. E se caso a escola traga alguma também, ó, seu filho tem certo comportamento, você também começar a observar em casa, mesmo assim procurar o especialista para que você observe isso num período, porque o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor, né? Melhor, melhor. Eu posso ter uma criança que nasça e todos os marcos do neurodesenvolvimento estão alterados. Tem dificuldade para mamar, não fez contato visual com a mãe durante a mamada, dificuldade no toque no abraço da mãe, dificuldade na hora de trocar a fralda. Eu tenho uma criança que atrasa para sentar, para engatinhar, para andar, não fala o atraso da fala, que normalmente aí é que os pais vão buscar. Quando a fala Uhum, atrasa, é um marco. Normalmente o TEA ele começa a se manifestar entre os 12 e 24 meses. uhum. E até os 3 anos, normalmente eu já tenho as características. Mas se é uma criança que fica quietinha dentro de casa, assistindo televisão e não tem contato social, eu posso não ver as manifestações claras, porque eu não tenho esse ambiente para Você me não expõe a mostrar criança, né, a essa base situações. social. E ela está na Uhum, zona de conforto e segurança dela. claro, Tá? entendi. Então, é super E, importante. Em 2013, o que mudou, antes a gente considerava alteração global no neurodesenvolvimento, transtorno autista, que seria mais o clássico, a síndrome de uhum, Asperger, elas eram diagnósticos no CID separados. Em 2013, o DSM-5, que é o Manual de
de diagnóstico mental americano, a quinta edição, ela coloca esse nome que eu achei que foi super legal, que é o transtorno do espectro autista, porque ele abre um leque de Leque. possibilidades, de variações. A gente não fala em autismo, a gente fala em autismos, porque cada Uhum. criança ela vai ser única na expressão do espectro, mesmo que ela tenha a mesma genética. Então, meus filhos são gêmeos idênticos, mas o espectro afetou um dos meus gêmeos muito mais do que o outro. E dá a sensação, né, Paty, que nessa questão que você falou de só classificar o autismo, parece que classificava ou diagnosticava só os casos mais graves, né? Quando a gente abre esse leque, o transtorno do espectro, parece que você começa a observar umas crianças, ó, esse aqui, como você falou, né, a gente conversando disse que é mais leve, e ele está no espectro também. Que senão parece, eu tenho que ter tudo isso daqui para ser ó, o autismo que era antigamente, né? Então parece que As ele deu uma pessoas ficavam no oportunidade de quarto. deu diagnóstico maior, de uma possibilidade de diagnóstico maior, né, para mais pessoas. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer: você acha que hoje, com o comportamento atual, a gente tem um atraso no diagnóstico, apesar de ter um aumento do número de diagnóstico, se não tem um atraso pelo comportamento da nossa sociedade que está permitindo as crianças ficarem muito isoladas, muito no quarto, porque essa é uma rotina hoje, né, das crianças. As crianças muito, e daí você acaba não expondo, como você falou, essas situações sociais, e talvez o diagnóstico seja mais tardio. Você nota isso em consultório? Talvez por esse comportamento das crianças e dos adolescentes hoje? Então, se a gente olhar pelo o TEA em si, o diagnóstico ele está aumentando progressivamente, tanto é que a Uhum, genética já não justifica mais o fato dos diagnósticos, das pessoas estarem mais conscientes, ela não justifica os saltos que o TEA tem dado, nós estamos com para 36 nascimentos é atualmente, isso é muito, muito frequente. sim. Quando eu olho para as crianças antes da pandemia, e olho para as crianças que nasceram pós-pandemia, com o isolamento social, com esses Uhum. pais trabalhando em casa e não podendo cuidar dessas crianças, elas ficaram muito em tela. Eu Ficaram muito em tenho casa, né, sem isso. amiguinhos. Aí eu tenho uma população que ficou hipoestimulada do ponto de vista global por Uhum, conta desse isolamento. E a gente tem que separar o que, que realmente é TEA do que é uma hipoestimulação, certo? uhum, Então, assim, a certo. criança ela deveria ficar totalmente isolada de mídia até os 2 anos de idade, isso segundo a Sociedade Brasileira de De Pediatria, já tem um pediatria, artigo certo. sobre isso, né? Então, as mídias, elas geram uma excitabilidade neurológica para todas as crianças, uma adição, quanto mais eu uso, mais eu quero Uhum. usar. A velocidade de processamento de informação e como as crianças interagem com a tela é totalmente diferente de como a vida se processa. Então, Se direcionar ou lidar com o ser humano, né? eu Não tenho que é tudo como aprender a a gente quer, a esperar, hora que a gente quer. as coisas não acontecem na hora que eu quero, não basta um Sim. clique que tudo acontece. Uhum. E como ele trabalha demais no centro de recompensa, né? Isso gera uma população muito disfuncional do ponto de vista de impulsividade, com mais risco de agressividade, com menor tempo de Uhum. espera, com certeza. E um cérebro hiperestimulado, ele acaba não funcionando da forma correta, com excesso de dopamina, e ele também Desequilíbrio de neurotransmissores, né? exatamente, exatamente. Então, depois que a criança desliga o celular, vai levar umas 2 horas para desacelerar e voltar ao normal. Então, quando a gente fala que a tela não pode entrar depois das 18 horas, Exato. é exatamente porque eu preciso desacelerar para poder relaxar, para poder pegar no sono. Porque senão eu vou ter distúrbio do sono pelo excesso de tela. A E, tal da a, e higiene assim, do sono, né? Que as pessoas não entendem o que que é a higiene do sono, é isso, inclusive, né? assim, no nosso canal tem um vídeo sobre a higiene do sono e a importância dessa casa mudar o ritmo para Uhum. se adormecer, né? Às Exato. vezes o pai ou a mãe chegam muito tarde e querem brincar com essa criança, e eu vou estimular essa criança de uma forma intensa no momento em que ela deveria estar desacelerando para relaxar. A tal da Isso, compensação, né? Como eu não tive de dia, agora chegou de noite, eu vou isso brincar. E daí tem uma. complica. Paty, esse negócio que você falou, eu queria que você confirmasse se essa informação que eu tenho é correta, que até essa mesma Sociedade de Pediatria Americana aí acabou passando, né, o número de conhecimento de palavras das crianças de normal de 2 para 3 anos, né? Tinha que conhecer um número X de palavras com 2 anos, passou para 3, justo por isso, né? Eles não querem assumir.
o impacto que está tendo na sociedade no desenvolvimento, né, dessas crianças. De Essas repente ficou telas normal atrasar para falar. normalizar, né? Nossa, era normal com 2, agora nós passamos para 3, mas não sabemos por quê, vamos jogar embaixo do tapete aqui, que na verdade uma criança que não está se comunicando, né, seja com uma cuidadora, seja com uma babá, seja com o pai, com a mãe, com um amigo, ela está no computador, ela não se comunica, ela não é forçada a falar, ela não é forçada puxa, como é que eu tenho que me comportar? Ela só entra, é fácil, aquilo que você falou, essa compensação dopaminérgica, né? Só faço o que me dá prazer, só que eu gosto, esse jogo eu não gostei, eu acabo. Então, está impactando até aí, né, para as crianças normais também, essa questão de um Sim, subdesenvolvimento. E eu imagino como seja difícil para vocês essa questão do diagnóstico, porque se já é difícil fazer um diagnóstico, você falou, veio a onda da pandemia, putz, será que está hipofunção? Né, foi um hipodesenvolvimento ali, porque realmente uma ficou falta de isolado, estimulação. ou se é realmente do transtorno, ou se é realmente toda essa questão ou é uma criança realmente que está isolada porque ela se escondeu atrás de uma tela, talvez nem tenha TEA. Porque isso O pode que a levar gente. numa criança normal também, né? Ficar agressiva e ficar. Uhum. Quantos adolescentes hoje ou crianças brigam, se jogam no chão e por tirar um celular ou tirar um iPad, porque na verdade eles não têm mais capacidade de adaptação ao mundo atual. Então, eu imagino como para você que não fala diretamente com o paciente, né? Você fala com a família, com o pai, com a mãe, você interpretar e você tirar esse diagnóstico todo. Tem que ser uma pessoa muito especializada e muito com experiência em tudo isso, né, Paty? Porque senão acaba fazendo erro de diagnóstico, né? Na verdade, assim, então, primeiro, esse esmiuçar da história clínica, né, tudo o que aconteceu com essa criança desde o período gestacional é base, né, como foi esse desenvolvimento neuromotor dela, E tá aí dentro entra, Paty, queria te da não. perguntar um pouquinho que você é especialista nisso, e eu sei que você já conversou isso até em outros locais. A mãe, ela entra em alguma questão ou não? A mãe, se ela vai engravidar ou ela tem que ter algum cuidado, o que que significaria o cuidado da mãe nisso daí? Então, quando a gente pensa que eu vou abrigar no meu corpo durante 9 meses um ser que vai se desenvolver, tá? Desde o embriãozinho até o momento do nascimento. E ele vai depender dessa troca materna, de tudo que eu, mãe, estou exposta. Eu vou impactar nesse bebê porque a placenta vai concentrar aquilo que tem na mãe. Uhum. A história dessa mãe é muito importante. Como é que era a história imunológica dessa mãe? Então, ela tinha alguma doença autoimune descompensada no momento da gestação? A gente sabe que isso aumenta o risco de TEA. Ela estava acima do peso, então, uma obesidade grau 2, um MC acima de 35, aumenta o risco de TEA. Um diabetes mellitus descompensado aumenta o risco de TEA. Então, a saúde da mãe é fundamental. Eu vou falar da mãe e do pai antes da gestação. Quando a gente fala em preparo gestacional, pai e mãe têm que se cuidar para ser o melhor da sua expressão, para ter uma prole saudável. Que é isso que a gente fala da programação metabólica gestacional, né? Que são os Exatamente, nossa cuidados nutriente, de dar uma olhada no metabólico. intestino, nas toxinas Eu vou cuidar dessa ambientais. dieta, eu vou fazer exercício Isso. físico, vou ter um sono de qualidade, eu vou fazer manejo de estresse antes de pensar na concepção. Isso Aí, tudo é muito legal, né? Que tudo vai se conectando, né? A gente vê que não é um momento da gestação ou de um nascimento ou o que aconteceu com a criança ali na hora. É tudo não, tão, né? A gente são tem que ver. vários fatores. Quando a gente fala que o TEA, ele tem a ver, tem uma base genética, mas eu tenho uma epigenética, é Uhum. exatamente tudo que essa mãe, esse pai se expôs, que essa mãe se expôs durante a gestação e que essa criança se expôs até o terceiro ano de vida, que é quando o TEA se manifesta. Todos esses são fatores que podem se somar para que haja a entrada no espectro autista. Eu vou ter a Então, na criança que verdade. nasce bem e depois ela vai fazer uma regressão por conta de insultos que aconteceram, um processo de neuroinflamação pós-nascimento. E eu tenho crianças que elas já vêm com todos os marcos alterados, né? Então, Paty, isso significa que se você tiver todos os cuidados, vamos supor, você tem um histórico na família ou você está preocupada, se você tiver todos esses cuidados, epigenética, gente, é o que tem no gene uma marca, mas o que você fizer, isso expressa ou isso inibe a expressão desse gene, sabe? Que a Paty estava falando ali. Então, quer dizer que se você tomar todos esses cuidados, intestino, toxina, né, ver se não tem infecção, tomar esses cuidados, se você tiver uma criança do espectro autista, você consegue suavizar essa sintomatologia?
essa expressão da criança ao nascer, ou e até cuidando também da alimentação, do intestino até os 3 anos, ou quanto mais você cuidar, a gente consegue suavizar a manifestação clínica? Então, tem grupos, tem alguns colegas dos Estados Unidos que já seguem gestantes há muito mais tempo do que eu avalio aqui, e com uma casuística de transtorno muito menor, quando você cuida desses pais, quando o estilo de vida, porque nós não somos reféns da nossa genética. Ela pode ou não se expressar, né? Mas é uma dinâmica com as nossas escolhas. Então, a nossa genética, ela vai dançar conforme aquilo que eu colocar dentro da minha vida. Então, Uhum. se esses pais se cuidam, mesmo tendo. Então, a gente sabe que, por exemplo, se tiver, Possibilidade de. se tiver outros filhos que tenham TEA, Uhum. se tem alguém na família com doença psiquiátrica, depressão, esquizofrenia, aumenta o risco de TEA também. Então, assim, eu tenho doença autoimune que aumenta o risco de TEA. São várias as coisas que aumentam o risco. Mas se eu me cuido, e se eu cuido dessa gestação que está acontecendo, e se eu cuido dessa criança, pensando na amamentação, na No parto, alimentação, nos tudo. estímulos que ela vai ter durante todo o dia dela, no sono de qualidade, tudo isso vai fazer com que ela expresse o melhor dela. E se ela Uhum. desenvolve o TEA, que é muito do trabalho é esse, ok, temos uma criança que está com uma alteração no neurodesenvolvimento, fez podas neurais inadequadas, fez uma neuroinflamação muito associada à alteração gastrointestinal, tá? Uhum. Nós podemos fazer mudanças para que ela melhore a sua expressão, para que ela retome uma rota de desenvolvimento melhor e para que ela Uhum. venha a ter o comportamento ao final disso tudo, né? O comportamento que a gente vê da criança é o final desse conjunto que nós vamos cuidar. Então, ela não fala, o comportamento dela fala muita coisa. Então, como pai, como cuidador, a gente tem que estar super atento, porque a comunicação da criança com TEA é o seu comportamento. Então, comportamento é comunicação. Ela quer me dizer quando ela está se desestruturando, quando ela tampa os ouvidos, que ela não suporta o som, quando ela rejeita toque, ela está me mandando informações dessas desorganizações que ela tem. Eu preciso entender. Às vezes a gente rotula, né? Ele faz isso porque é autismo, ele faz isso porque está no espectro. E aí a gente não investiga, né? O que é que está por trás de uma desregulação sensorial, por exemplo, tá? Sim. É muito importante você falar isso, e eu acho que é essa informação mesmo que os pais, né, os casais precisam saber, e até os pais que já têm uma criança TEA, porque o que que significa isso? Isso significa que a gente não tem um diagnóstico fechado com um destino fechado para essa criança. Né? Que muito pode ser feito, desinflamar intestino, desinflamar a parte neurológica, desinflamando o intestino, né? Quem tem o leaky gut tem leaky brain, então a gente desinflama o intestino, desinflama a questão cerebral. Então, acho que é importante essa informação para as pessoas saberem, como você falou, talvez eu tenha na minha família, poxa, eu estou preocupado se eu vou ter também ou não, ou faz um teste genético. A gente tem muito para fazer que pode suavizar essas questões. Como você falou, a gente tem as cartas na mão, né? Depende de como é que a gente vai jogar. A gente pode realmente ativar uma situação, né? Realmente jogar fogo na situação, por desinformação, ou a gente realmente pode trabalhar trazendo o melhor e talvez ficar num espectro muito leve, né? Quando a De. gente Lu, em medicina de predição, né, uma medicina mais assertiva, Uhum, atualmente a gente conta, né, com avaliação clínica, que é soberana, ver esse indivíduo, examinar. A gente conta com os exames de sangue, mas a gente tem a metabolômica, que é maravilhosa para investigar explica um pouquinho a parte enfermidades. metabolômica, que acho que talvez Então, a alguns metabolômica, não saibam. vamos conversar com as mães, né? Então, é um exame que a gente Isso. colhe através da urina. Obrigatoriamente, essa criança precisa aprender a reter a urina da noite. Então, se ela ainda tiver com fralda, perdendo xixi, a gente não vai conseguir fazer esse exame Tem de algumas uma forma particularidades, algumas dificuldades, né, a parte do fidedigna. paciente. Então a gente tem que se A adaptar. criança já consegue reter a urina, acordar com ela sequinha, essa fralda sequinha, eu consigo colher esse xixi da manhã. E esse chip vai me passar tudo aquilo que veio do metabolismo dessa criança naquele dia anterior. Então, quando a gente come, quando a gente bebe, tudo que a gente está exposto, que entra no nosso corpo,
Ele vai ser metabolizado, então assim, o alimento entrou, ele foi ou não absorvido, porque comer não significa que ele foi metabolizado, Uhum. né? Ele vai passar para a corrente sanguínea, vai fazer toda a modulação nesse sistema orgânico. Esses metabólicos vão de novo para a corrente sanguínea, vão para esse rim e eu consigo avaliar. Lembrar que assim, a microbiota que habita o intestino dessas crianças, ela também produz intermediários metabólicos e que eu também consigo avaliar pelo mesmo exame. Então, pelo exame da urina, eu consigo avaliar como é que estão as demandas de vitaminas do complexo B, por exemplo. Eu consigo avaliar como estão os neurotransmissores, se eu tenho deficiência, se eu tenho excesso de quebra de neurotransmissor. Eu consigo avaliar se eu tenho uma disfunção, uma disbiose intestinal, com aumento de microbiota patogênica ou fungo por conta dessa produção bioquímica desse sistema. Então, E são isso pode muitas parecer simples, né, informações Paty? precisas, não tem nada de simples, é super Não, eu digo para complexo. os pais, às vezes, que pensam, não, mas o meu filho está comendo uma frutinha. Mas é que, na verdade, essas crianças, elas têm uma restrição alimentar, às vezes não mastigam, né? Então, não é simplesmente assim, ah, está comendo, deve estar tudo certo, né? Esse exame traz essas informações que são preciosas para o tratamento, para te direcionar, porque às vezes também o intestino está inflamado, então a pessoa está ingerindo, mas não está absorvendo, né? Não está mastigando, não está fornecendo numa forma em que o intestino consiga absorver. Então, não é só porque está comendo uma fruta ou está comendo uma coisa que a mãe acha que esteja saudável, não quer dizer que isso esteja fornecendo todos os nutrientes que a criança precisa, né? E esse exame te ajuda nisso também, né? Aí, para avaliar mais essa questão de digestão, o coprológico funcional, ele é Coprológico tudo. também, Então, assim, sim. aí eu vou estar olhando exatamente essa capacidade digestiva dessa criança. Então, se ela é uma criança seletiva, se ela está ou não fazendo essa quebra através de uma mastigação. Então, normalmente, eles comem na tela, eles não mastigam. Então, quando come na tela, eu já dissocio o ato de se alimentar. Eu já não Uhum. estou prestando atenção na comida. Já não está no mindful eating ali, né? Já Toda a saiu. sinalização enzimática já está sendo bloqueada. Então, as enzimas Uhum. digestivas que deveriam ser liberadas quando a gente entra em contato, olha para o alimento, sente o cheiro, põe na boca, quando a criança está dissociada no universo dela, ela já não está liberando. Então, eu vou já impactar esse processo de digestão. E Esse é o Paty, primeiro. consegue fácil fazer eles comer? Tem esse trabalho? Consegue tirar eles da tela para comer? Então, o que, que eu faço? As estratégias, né? Então, assim, primeiro, a tela que está colada aqui na frente, ela passa a ser uma tela distante na mesa. Depois, Uhum. ela passa a ser uma tela de parede. Depois, Uhum. passa a ser só uma música e depois ela pifa. Porque eu tenho Entendi. que montar estratégias para ir desmamando essa criança desse cenário, né? Que na Consegue, verdade então. nós vamos colocando, né? Uhum. Sentar para comer, não comer em movimento é outra questão. Então, o momento de se alimentar, eu falo que é um momento sagrado, igual os nossos avós falavam, Eu porque também falo isso para meus pacientes. essa relação com o nutriente é super importante. Se eu Sim. não tivesse uma relação adequada, eu não vou absorver. E aí a gente olha um coprológico, que é essa análise das fezes, com o resto de proteína, com o resto de carboidrato, com o resto de gordura, o que vai Sim. interferir nesse aspecto fecal, né? Então, uma das coisas que eu mostro para as mães é aquela escalinha de Bristol, em que a gente tem lá Escala das visualmente fezes. como é o cocô, né? Do Uhum. mais duro para o mais amolecido, e as mães vão identificar. Quando a criança faz uma fralda, é mais difícil. Normalmente eu peço para jogar no vaso para ver se afunda e não boia, porque quando Uhum. boia tem gordura fecal, né? Sim. E se as fezes estão muito difíceis de serem eliminadas do bumbum dessa criança, normalmente eu tenho um muco associado. Eu tenho um muco porque existe uma irritação, uma inflamação dessa mucosa. Então, tem algo irritando essa luz intestinal e está fazendo com que essas fezes sejam eliminadas com a produção de muco para proteger essa parede, né? Sim. Eu tenho outras questões problemáticas, Lô. As crianças, às vezes, do espectro, elas têm a pica-malácia, elas comem o que não é alimento. Uhum. Então, eu tenho um paciente meu que Giz de quadro.
Terra, Não, elas comem essas coisas? come é, cordel, Ah, já tive que comer um dinossauro pequeno, come folha do jardim, que pode gerar intoxicação sim, depende lá alimentar, da. giz, massinha, Isso. cobertor, a orelha da naninha, enfim. Quando as crianças têm esse comportamento, come a pasta de dente, também eu vou ter uma impactação desse Na intestino, dessa microbiota, microbiota, certeza. por tudo isso. Por que é importante isso? Porque a alteração gastrointestinal, ela está presente em 70 a 90% dos casos de TEA. E a gente fala nesse subgrupo de TEA com alteração gastrointestinal, em que eu tenho um aumento da permeabilidade intestinal, normalmente uma disfunção dessa microbiota, gerando um aumento de permeabilidade de barreira hematoencefálica, então aquilo que protege o meu Sim. cérebro também está aberto. Acionamento do sistema imune, né? Questão de processos inflamatórios Uma estimulação crônicos. excessiva do sistema imune, normalmente o TEA, a gente tem uma desregulação imunológica, Uhum. então eu posso ter alergia, eu posso ter autoimunidade, então é mais comum o hipotireoidismo, é mais comum o diabetes tipo 1 Sim, todas as questões nessa ligadas com a população. imunidade, viu, gente? Isso é igual no adulto, é a mesma coisa. Então, todas as questões autoimunes, tireoidite de Hashimoto, as questões de alergia de pele, fungos, todas essas questões, é que se trata os pequenininhos, né, Paty? Como eu falei no começo, eu trato os É, grandões. Na verdade, os meus não comem por falta de tempo, por trabalho, os teus não comem porque não, não tem a noção de que tem que então, mastigar, mas acaba gerando o mesmo problema no intestino, né? E 85% do sistema imune está ali. Então, isso isso. vai ter impacto e vai ter. Às vezes as pessoas não associam, né, que isso está vindo, né, desse quadro todo. Ah, mas tem uma alergia. Não, alergia leva no dermato, não tem nada a ver. Alergia lá no dermato. Está E não tudo fazem essa entrelaçado, conexão, tudo porque o entrelaçado. intestino. Imagina um órgão que está responsável por fazer digestão, absorção, distribuir nutrientes para todas as células do nosso corpo, falar com o sistema nervoso central, falar com o sistema imune, tudo isso através, né, na microbiota que dele intermediando todos esses processos imunes e metabólicos. Então, eu não sei como é que os neurologistas tratavam antes, né, sem a parte do gastro. Na É aquela. verdade, normalmente é mais focado, sempre se teve isso, né? O cérebro Uhum, como um órgão só de comportamento, e não uma investigação de um órgão que adoece, né? O sim, cérebro adoece como qualquer parte do corpo. Ele pode ser inflamado, ele pode estar lesado, ele pode ser disfuncional, e a gente está quebrando isso, é uma coisa muito recente, esse olhar muito diferente recente. para o cérebro, assim como valorizar o intestino. Se a gente Sim. pensar que nas crianças do espectro a gente tem uma seletividade alimentar muito frequente, ou por textura, ou por cor, então eu escolho a cor do que eu vou comer, as coisas têm que estar num padrão no prato, a temperatura ou só quente, ou só frio, ou só Uhum. seco. Quando eu reduzo esse leque meu nutricional, então assim, além da mastigação inadequada, o fato de eu não variar os alimentos e Uhum. normalmente por ser uma criança ansiosa, comer muito alimento de recompensa, farináceos, ultraprocessados, açucarados, isso também vai gerar toda a disfunção de microbiota que a gente vê. Tudo isso que a Então, gente quer tirar, né, Paty? Glúten, leite, farinhas, açúcar, gordura ruim. é super importante a dieta ser o mais natural possível, com alimentos feitos de verdade, comida caseira, evitar pacote, né? É, porque toda vez que a gente melhora essa relação com o alimento, eu estou impactando essa microbiota. Normalmente eles têm Sim, deficiência de fibra, sim. E dá muito para intensa. suplementar? Dá para suplementar com fibra? Tipo, Dá, dá. você Então, assim, recomenda? normalmente a gente vai E avaliar eles onde é que aceitam? estão. Eles aceitam a fibra? Porque as fibras, às vezes, Então, primeiro a gente consistência ou entra com as mistura. fibras que não têm sabor, né? Aham, Tipo, gomacácea é uma fibra mais fácil, por exemplo, de trabalhar. ótimo. A Uhum, gente entra com as fibras que não se fermentam tanto, porque fermentação que gera gases e distensão abdominal gera dor e mudança de comportamento. uhum. Então, ok, eu preciso entrar, mas eu tenho que entrar devagar, porque se essa Escalonado. criança fermentar demais, por produção de ácido graxo, enfim, essa distensão vai dar dor. E a mãe vai falar, ah, tá piorando o comportamento.
ela está mais irritada, ela está mais chorosa. Então a gente precisa ajudar, mas indo pelas beiradas, indo devagar, indo progressivo. É, em relação à seletividade, o trabalho nutricional é super importante, o trabalho com a TO é super importante, então é equipe multidisciplinar, Lu, porque são múltiplas comorbidades. Então, eu Sim. olho para todas elas, mas a gente trabalha em conjunto com os estímulos terapêuticos, entendeu? Paty, hoje você que faz o diagnóstico ou você recebe já com o diagnóstico, vai tratar mais essa parte integrativa, mais essa parte intestinal? Ou você está fazendo diagnóstico ou você trabalha com neuro? Então, na verdade, assim, eu sempre trabalho associado com os colegas psiquiatras. Eu acho que é super Uhum. importante porque nós temos também comorbidades psiquiátricas associadas ao Associados à TEA, e aí TEA. ele precisa acompanhar essa criança para saber qual é o momento de eu Sim. intervir numa depressão infantil, numa crise de ansiedade, num toque, tá? E Então, até por assim, falta de reconhecimento dos pais do quadro, né? Uma falta de interpretação, e isso. às Então, assim, vezes. ela preenche os critérios. Ela já vem para Uhum. mim, porque normalmente eu peço já um questionário, que é um checklist para avaliar aonde as crianças dentro do espectro são comprometidas, qual que é o grau de comprometimento daquela criança. Isso é feito Vai o pré-conceito. questionário que a mãe preenche em casa. A mãe preenche em casa. E Casa. aí, quando Legal. ela vem, essa pontuação já me fala o quanto que ela está comprometida naquilo que caracteriza mais, onde o TEA afeta mais, tá? Uhum. Aí eu faço a cartinha, encaminho para o colega para o fechamento do diagnóstico, tá? Vocês fazem Normalmente parceria, confessa então. neurologista ou psiquiatra infantil. Uhum. Fechou o diagnóstico, esse cuidar, esse olhar de todas essas comorbidades, então vamos falar distúrbio do sono é comorbidade, alteração gastrointestinal é comorbidade, alteração imunológica é comorbidade, alteração psiquiátrica eu caminho para o colega para fazer o tratamento quando tem. Tudo isso a gente vai cuidar. Porque, na verdade, quando a criança ela está com várias coisas afetando sua qualidade de vida, ela não está bem para a terapia. Ela não Uhum. está bem para a troca com o outro. Quando ela tem dor visceral e ela não sabe nem nomear que parte do corpo é aquela, ela não sabe dizer o que é dor, porque ela ainda não tem referência de nomear dor. E ela está o tempo inteiro chorando, Ou né? agressiva. Ou agressiva, ou se jogando no chão, e todo mundo está interpretando isso como comportamento TEA Ruim, e não né? como uma dor física. É. Eu tenho inúmeros casos de alteração de comportamento caridentária, tá? Uhum. Tava com um fecaloma impactado, não estava evacuando há uma semana. Então a gente precisa parar de julgar o comportamento pelo comportamento e tentar entender o que mudou, o que é que está acontecendo. Às vezes eu tenho uma criança que muda comportamento, os pais já me mandam, a gente tem uma conversa, eu mantenho por e-mail com eles. Doutora, faz 2 dias que parou de comer, tá chorando, não tá dormindo. Eu falo, fica de olho que provavelmente tem uma virose chegando. Muito frequente, é o pródromo do quadro viral, e ela já está fazendo Uhum. sinalização inflamatória. Então, esse olhar é um olhar que acolhe essa criança dentro de todas as suas dificuldades e tenta ir ajudando ela a se organizar para ter qualidade de vida e aproveitar as terapias. Não dá para a gente falar em saúde cerebral sem falar em alimentação e intestino, não dá. Tudo muito conectado. Você estava Nossa, comigo Paty, lá. você falando isso daí tudo, você me deixa feliz, né? Porque é uma questão que evoluiu muito, né? Para a criança até. Você imagina lá atrás, vista como uma questão neurológica, toma um remédio, deu, não deu, não era abordado tudo isso, né? A gente que trabalha com a microbiota, é a mesma coisa, as doenças inflamatórias intestinais, doença celíaca, sensibilidades, alergias, que a gente via que as pessoas estavam muito sem diagnóstico, ou, né, tem qualquer coisa, ia cair embaixo do guarda-chuva da síndrome do intestino irritável. Gente, às Uhum. vezes a pessoa tinha outra coisa, uma intolerância, uma alergia e sofrendo, às vezes anos, né, sem um resultado. Então, o que é o projeto Genoma e Microbioma, que eu sempre digo que o que conectou o intestino ao mundo, né, do nosso Uhum. corpo foi a microbiota, porque antes era estômago, esôfago, a gente tratava o que tinha ali. Então, hoje a gente Sim, sabe que a microbiota é que era conectou uma passagem, né?
Fez, nossa, isso aqui, nós mandamos quase no corpo, né? Vamos defender nossa área aqui, né? Então, o intestino, ele faz essas conexões e ele realmente comanda todos esses estímulos e vê que uma criança hoje pode até parecer complexo quem escuta essa nossa conversa e até não deixa de ser, mas tem uma luz no túnel, né? Tem um caminho a ser seguido, em que, nossa, eu quero uma orientação, hoje tenho, quero suavizar isso daqui tenho, entendo que tem que ter um nutricionista, você imagina só o quanto você tirar essas alimentações, esses alimentos inflamatórios e tratar desbiose, aumento da permeabilidade, a comunicação dessas situações inflamatórias que vão bater lá no teu cérebro, o quanto que isso já melhora o comportamento. E entender o comportamento, né? Porque a gente sempre pensa, uma criança incompreendida, né? Eu tenho dor, eu tô agressiva porque eu não sei falar, ou eu tô num canto chorando, e o quanto isso não foi interpretado errado pelos pais, né? Talvez uma criança desobediente, ó lá é teimosa, ó lá não faz, talvez castigo. Ela é Mas é uma criança que está preguiçosa, né? sofrendo, uma criança está sofrendo, né? Então Eu, é muito bom a gente acompanhar essa evolução, esse entendimento da medicina, esse olhar integrativo, né, que principalmente você tem sobre a criança, porque isso muda a vida de um ser humano, né? Do é, desenvolvimento, o entendimento, ela ser acolhida, ela, né, ver que as pessoas que devem sentir isso, né, que, poxa, estão me entendendo, né, estão aqui, a gente está caminhando junto, porque senão parece que tem uma disrupção pai e criança ali, tipo, então é muito é legal super isso. importante você também trabalhar para dar voz para essa criança. Essa é uma outra batalha que eu tenho com os pais. Porque a gente tem uma parte das crianças que tem apraxia de fala. Então, assim, a apraxia é um problema motor da fala. É muito difícil fazer toda a modulação do som para conseguir fazer uma verbalização. E essas crianças, muitas vezes, elas precisam, às vezes, de uma linguagem alternativa, né? De ir para uma digitação, elas vão para os PECs inicialmente, mas enfim, é um trabalho árduo da fonoaudióloga para conseguir dar voz. E eu falo para os pais nunca desistirem dessa busca por dar voz à criança, porque eles têm um universo dentro deles para comunicar. Então você imagina, a gente está falando do eixo intestino-cérebro, né? Mas você imagina que também tem esse eixo cérebro-intestino e o quanto impacta você estar preso num corpo que Uhum, você que ele é disfuncional e você tem coisas para comunicar, mas você não consegue dizer. uhum. Ficar E o triste, quanto de ficar frustrado, cortisol você libera, o quanto que você sim. trabalha nesse O eixo eixo, HPA, né? HPA, exatamente. E também vai gerar permeabilidade intestinal, também vai gerar alteração da microbiota. Então, a gente exato. precisa cuidar dos dois eixos também quando a gente trabalha com as crianças. Uma das coisas para tentar trabalhar o eixo do relaxamento numa criança não verbal, atividade física, pela liberação de endorfina, por toda a sinalização que ela Uhum. faz benéfica, E que melhora a microbiota também, era a atividade microbiota, física. a respiração profunda. Então, assim, a gente tem um vídeo no canal da Luz Azul que chama Raiva Dá para Acalmar, em que os meus filhos ensinam a fazer respiração profunda com o bichinho na barriga, fazendo o bichinho de pelúcia subir e descer. Recomendado, inclusive, para todo mundo, tá, gente? Pode, que raiva todo mundo tem, pode usar o vídeo. Pode. E assim, Respiração é ensinar tudo, né, gente? A gente muda o estímulo simpático para o parasimpático, então isso é parasimpático. importante, a respiração, né? Para todos, tá? Exatamente. 3 minutos de respiração profunda já faz uma modulação do parasimpático, já muda toda Uhum, uma sinalização. Quando a gente avalia essa questão do cortisol nas crianças, muitos estão muito aumentados, né? Porque é um estresse crônico mesmo. o Então não é estresse. fácil estar no corpo de uma criança com transtorno do espectro Desperta, autista. exato, imagino. E a gente precisa ter esse olhar carinhoso. Então, assim, o Acolher. ambiente é muito adverso, sensorialmente eu estou desregulado, a integração sensorial ela não funciona de forma correta. E você estava comigo no Gut Brain esse ano, né? Agora 2026 foi Gente, maravilhoso. temos que falar do Get Brain, que foi um congresso disruptivo, né? A gente estava lá, Ai, tanta informação. Gente, assim, fantástico, congresso fantástico, top. Então, fantástico. vamos aqui uma homenagem ao nosso professor Bruno Ai, o Zilber, doutor Bruno, Cocô, um beijo, organizador do congresso, que trouxe essa maravilhoso. oportunidade para nós. E É, eu a palestrantes chorei, internacionais, né, Pati? Que, eu aliás, a Alessia chorei. Fazano, que é o cara que Alérgica, mais chorei, estuda TEA chorei. hoje, né? Então, Porque, vou pedir para você falar para a gente aí do trabalho dele. Gema, Então, é super legal ver a medicina evoluindo e a gente tá. Eu sempre falo que a gente está estudando, eu sempre falo, a gente está falando de intestino e microbiota, a gente está estudando todo dia, lendo todo dia, 2 horas de artigo, pegando artigo novo, e às vezes o que a gente leu ali 2 meses atrás, hoje já não é.
né? Porque os exames mudam, como a gente acessa a microbiota, tem bactéria que a gente ainda não consegue, né, trazer do intestino e cultivar fora para estudar, né, as interações de uma com a outra, não consegue. Então, assim, tem muita coisa que vai mudar ainda, né? E a gente tá bem aí se esforçando para estar na crista da onda estudando tudo isso, né, Paty? Porque é muita coisa. Eu vejo um tsunami vindo quando a gente fala de intestino. E principalmente em tem muita coisa, né? Então É, fala não para dá nós para ali do falar, projeto fala para nós do projeto do Fazendo. Valéria. Então, não dá para a gente falar que é especialista. Eu não É, falo que eu sou especialista, eu falo que eu sou uma aprendiz contínua sobre o espectro, exatamente. porque ele está em construção e estamos todos aprendendo com tudo que vem, é muita coisa que Muita vem. coisa nova virá. Então, o Alessio ele está nesse projeto no GEMA, são 16 países, 14 europeus, Estados Unidos está incluído também, em que nós temos mais de 3.000 pesquisadores, e o que eles estão fazendo? Eles estão mapeando. Então, o GEMA é um acrônimo para genoma, ambiente, microbiota, metabolômica, que é essa a urina, dentro Uhum. das crianças do TEA. Então, eu vou ver esse expossoma todo que a criança está inserida, qual é a genética que ela trouxe. Tem uma genética que já está aparecendo, que é o genótipo do HP2, tracinho 2, que ele está associado à permeabilidade intestinal. Essas crianças com esse genótipo, né, elas têm mais risco de desenvolver TEA, de ter uma desbiose associada por neuroinflamação. Então, sempre é a questão da abertura de barreira favorecendo o insulto do sistema nervoso. É Rachaduras no sempre intestino, permitindo que as substâncias tóxicas, agressivas, inflamatórias cheguem lá no teu cérebro, né? exatamente. Então, ele está vendo que nessa população autismo com alteração gastrointestinal, eles já estão fazendo um link entre a alteração da microbiota, a predisposição genética e as aberturas de barreira, sendo gatilho da neuroinflamação e da desorganização cerebral. No futuro, o que eles pensam é conseguir mapear essas crianças de pequenininhas, né? E já fazer uma modulação intestinal, e já fazer uma proteção de barreira e evitar insultos, que foi aí que eu chorei, Ei, porque ele Paty, termina falando na possibilidade de uma prevenção, que é uma coisa assim, prevenção. Você imaginou isso que mágico, né? Você tem aquela programação, tem um mapeamento familiar e já sabe que ali está sendo gerada uma criança até aí a gente conseguir modular isso, né? E em que nível que eles vão conseguir modular, se intraútero ou não, ou depois, com certeza isso vai evoluir muito esse estudo. Interessante falar que esse estudo ele não seria possível sem inteligência artificial, né? Você imagina quantos dados, quanto sim, cruzamento, quanta não, eles estão coisa. fazendo. Então, você veja que a gente não consegue também, nós como médicos e principalmente eles como cientistas, a gente não consegue evoluir sem a questão da tecnologia estar acompanhando tudo isso, né? Então, veja que é o momento mesmo de estudar o intestino, porque se a gente for calcular esse estudo para 2, 3 anos atrás, não saía. Não tem como, Impossível, né? O modelo né? matemático para o TEA que eles estão criando, já com todas essas ômicas associadas, Fantástico, né? Um troço assim, o cara é excepcional, né, Paty? A Paty já não, conhecia, eu conheci ele nesse congresso. Um eu cara já super fiz uma simples, série de super palestras humilde, com ele. tranquilo, e tá trazendo tanta contribuição aí pro mundo, né? Com certeza vai deixar um legado, um nome representativo na medicina aí, porque o que ele tá estudando e o que ele tá trazendo pra gente aí pro futuro dessas crianças é fantástico, né? Sim, eu acho que a gente precisa ter esse olhar extremamente cuidadoso com o intestino das crianças, porque ele é um fator muito importante na expressão do TEA, mas muito importante. Quando eu meço aqui os marcadores inflamatórios, então você mete interleucina 6, TNF-alfa, é, os inespecíficos também, né, o VHS, PCR, você vê esses marcadores altíssimos nas crianças compensadas. Né? Isso fora de um quadro infeccioso, então ela está super bem, ela não está com infecção nenhuma, ela não está com nada, você vê marcadores inflamatórios muito altos, e isso está navegando no sangue dela, está passando pela Tá barreira e está navegando. ativando as células lá do cérebro. A micróglia está sendo ativada, eu estou modificando esse tecido cerebral, eu estou modificando É, essas conexões todas. Então, assim, sim. não olhar para esse intestino, eu falo que toda criança ela merece ter uma avaliação e uma intervenção nutricional. É, ela merece. Aí os pais falam assim, ai, mas será que vale a pena? Vou ter que mudar o hábito da família toda. Eu falei, Uhum. gente, quanto mais precoce
eu melhorar a expressão desse indivíduo, né, através dessa conversa com a microbiota e da microbiota com o sistema imune, melhor esse cérebro vai ser poupado para ele se desenvolver com os estímulos que estão sendo dados, né? Então eu Uhum. falo que toda criança merece ser cuidada com esse olhar, olhando para as comorbidades. Infelizmente, ainda tem muita gente que nem fala sobre as comorbidades, né? Então, assim, é só a Sim, questão mesmo de terapia e, e medicamento antipsicótico, mas é um universo de comorbidades sim. além do TEA. Paty, sabe, pessoal, a nossa conexão, a minha, Paty, é essa, né? É o intestino e a microbiota. Você veja que várias áreas diferentes hoje se conectam e tratam no mesmo intuito, né? Que é olhar a microbiota, que é esse órgão invisível que está ali. E até pouco tempo atrás, muita gente, até o pessoal da gastro, o pessoal conhecido meu, o pessoal aí que a gente encontra, que microbiota, o que que sinaliza, não tinha essa questão da microbiota falando com o nosso corpo, né? Então, se você for pegar hoje a nossa conversa, né, eu sempre falo no começo, cuide do seu intestino, que ele cuida de você, a microbiota, ela conversa com todos os eixos, né? Então a gente vê as questões neurológicas, psiquiátricas hoje tendo benefício com a questão de desinflamar o intestino, doença autoimune, desinflamando o intestino, porque a autoimunidade, né, a pessoa genética, predisposta geneticamente, o disparo tá ali, o gatilho tá ali, né? Então, todas essas questões que a gente vê, sempre que a gente melhorar o intestino, como você está pontuando aí para o TEA principalmente, se você melhorar o teu intestino, né, a gente sempre fala na medicina integrativa, se tiver dúvida de começar, comece pelo intestino, porque a pessoa vai melhorar. Então, esse conceito que vem vindo e cada vez fortalecendo mais o intestino para todas as questões, é uma questão que veio beneficiar muito, principalmente o TEA, né, porque todas beneficiam, como eu falei, mas não tem como tratar uma criança TEA sem estar olhando essa questão inflamatória ali, né? Então, sim, precisa do nutricionista, sim, precisa a questão do gastro, precisa a questão do pediatra, precisa a questão da integrativa, focando diminuir esse principal foco de inflamação, né? A gente poderia definir como o principal foco de inflamação para essa criança, né? Eu sempre falo, se tiver uma alergia também não tratada, ela é um foco de inflamação. Então vamos ver Sim. nessa criança onde é que está o foco, mas o intestino ganha disparado E se a em alergia não veio da questão absoluto, intestinal, né? Se a alergia não exatamente. veio da questão intestinal também. Então, ele ganha disparado em todos esses gatilhos. E uma criança que também tem um intestino disfuncional, ela não dorme, ela não tem sono reparador. Então, Não tem distúrbio neurotransmissor do sono e legal. alteração gastrointestinal caminham juntas. Se ela não faz Sim. um sono de reparo, né, o repouso e o reparo do sistema nervoso central e do intestino durante o sono profundo, não estou acontecendo essa reorganização que precisa. Então, normalmente as crianças chegam, elas estão sem dormir e os pais estão sem dormir, então qualidade de vida nenhuma, né? Elas estão Principalmente os pais seletivas, fragilizados. Sim. né? Elas estão com alterações metabólicas, super comum, colesterol alto, triglicérides alto, alteração glicêmica, vejo com frequência, né? Uhum. São crianças que ou têm alergia, a maior parte tem uma alteração alérgica também, Uhum. e que a gente precisa olhar tudo isso, Lô. É Eu aí acho que eu complexo, entrei. trabalho é lindo, né? Porque assim, tudo isso que você faz, eu faço no adulto, as questões dos exames, a questão do cuidado, a mastigação. Só que você tem um paciente que não consegue se expressar, né? Então, eu acho lindo esse teu trabalho, essa tua dedicação, buscar essa compreensão do paciente, apesar de ter informação dos pais, né? Porque você com a tua Uhum. experiência hoje, quando você olha, né, crianças na rua, você identifica a questão de identificar tudo isso, eu acho que é uma pessoa realmente muito especial para cuidar dessas crianças. Eu admiro o teu trabalho, muito legal, Oh, querida, porque obrigada. realmente é trazer essa criança para a vida, né? O melhor que você puder. É, Porque isso que você é, falou, é, são muitas as variáveis, né? E algumas os pais entendem, algumas não entendem, algumas são viáveis naquele momento de se fazer, algumas não. Todas as mudanças requerem uma paquera, né, dentro de casa, é difícil, às vezes um entende, outro não entende, tem outros irmãos. Então, tudo isso vai trazendo muita complexidade no tratamento também, não só nas questões referentes à doença, mas no tratamento tem muita questão para se trabalhar, né? o que acontece é que eu tenho que trabalhar com a família, né? Quando um paciente te Família. Você não procura, tem um paciente, né? quando o paciente te procura, Lu, ele está ali pronto para fazer o tratamento, aberto para fazer. Exatamente. Quando as Exatamente. famílias me trazem a criança, eu tenho que conversar Uhum. com elas para eu chegar nessa criança, fazer essa ponte de modificação de estilo de vida. Então, eu dependo da compreensão da família, eu dependo da modificação de comportamento da família, eu dependo de conversar com o vô, com o tio, aquele que burla as regras e dá o açúcar, o chocolate, depois a criança Ah, passa mal. Então, assim,
Esse é o meu universo. Mas a Aqueles coisa mais. parentes bonzinho, né? Aqueles parentes bonzinhos que vão dar um Eles têm docinho pra muita criança que dó, né? Então, assim, sem o dar doce ela não açúcar, vive. É. dar açúcar Sinônimo de trazer uma alegria, né? sinônimo de felicidade, né, Isso. na nossa população. E é super inflamatório. E aí o que acontece? Quando a gente põe numa alimentação saudável e a criança foge dessa alimentação, o pai e a mãe me falam: olha, comeu tal coisa na casa do fulano de tal, passou mal, teve diarreia, não Uhum. dormiu, ficou super estereotipado. Enfim, eles começam a perceber a resposta ao estímulo que está sendo dado. Então, é um aprendizado coletivo. Eu É um falo, mas momento a pessoa. mínimo de prazer que não compensa, né? Nem a curto prazo, né? Porque eu vou ter uma sinalização inflamatória que vai durar alguns dias. Então, não é que eu inflamei ali e se restringiu aquele momento. Vou Momento. ficar, às vezes, 4, 5 dias inflamado até eu Sim. conseguir reorganizar e voltar para aquele meu comportamento melhor. Fora que você ensina pra criança, né? De tipo, eu posso isso daqui de vez em quando, ou vai, né? Algumas coisas de compensação, eu vou lá, eu tenho isso, eu faço isso, eu tenho aquilo. Bom, Pátio do céu, muita coisa a gente tem pra fazer 3 podcasts, né? Pra falar sobre isso daí. É verdade. Você falou dos exames, deu uma pincelada nos exames, como que você interpreta já, né, tudo isso, a criança, que é esse teu trabalho, teu complexo de questionário na amnese, vê muito lá para trás, desde a mãe da gestação, o casal, a questão de mastigação, a questão de limitação de cardápio, né, tudo isso que eu tinha anotado aqui para a gente conversar, a questão do GEMA, né, da Alessia Fazano, Deus o tenha, assim, sempre muito Ah, te ativo, muito proteja, pesquisando para te trazer coisas guarde. para gente. Deus o proteja, amém. E o que que você gostaria de falar para nós, que nós temos aqui um momento reflexão, né? Pode, esse é aberto, é amplo. O que que você gostaria de falar? O que que isso significa para você trabalhar com isso? O que que isso veio na tua vida? Ou por que que você gosta? O que que você ou como isso representa na sociedade, ou a evolução do estudo em cima do TEA? O que que você reflete sobre esse assunto no momento? Então, na verdade, Lô, o TL veio para mim de uma forma muito abrupta e pessoal. Ele mexeu nas minhas entranhas, ele me afetou profundamente porque era a minha prole comprometida, eram os meus filhos desorganizados, em níveis diferentes, muito desorganizados. Então, à medida que você consegue, através de você ampliar a medicina, né, esse olhar do médico que sai do pequeno e vai para esse macro, dessa conversa que todas as partes têm. Então, os nossos órgãos não são separados, né? Eles conversam por mediadores bioquímicos. Então, a hora que você começa a ampliar essa medicina e ver a riqueza que a gente pode ter em termos de atuação, e eu consegui ver uma criança que estava seletiva, ampliar o cardápio, que estava com disfunção sensorial, reduzir a disfunção, estava estereotipando direto para se autorregular porque é necessário, ela faz aquilo por uma necessidade, não é porque ela quer, não é porque ela é autista, porque o cérebro está fervendo, ela precisa vir para o motor para conseguir diminuir essa excitabilidade toda e ela consegue fazer essa redução. Então, quando eu vejo eles sentados aprendendo, as mães me mandam, né? A evolução não tem preço. Não tem preço no sentido de que, assim, é um caminho como profissional muito intenso, Uhum. porque existe uma ressonância, porque eu sei esse lugar que as famílias habitam, eu já estive lá, né? E é muito trabalhoso, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. E Deus me trouxe dois, que é para não ter dúvida de que eu precisava É para você ver as diferenças? entender tudo que estava acontecendo, Sim, né? sim. Então eu vivi as comorbidades, eu vivi tudo que tinha dentro do TEA e ver todos eles bons, inclusive bem, né? Eles continuam vendo o mundo de forma diferente. É um cérebro neurotípico e é fantástico como eles enxergam o mundo quando eles conseguem mostrar. Que eles são muito inteligentes, né, Patrícia? Então, As a gente crianças. tem o TEA com alteração intelectual junto. É difícil você fazer, a não ser que o quadro seja muito severo, a leitura de QI para uma criança que está fechada no próprio universo, em autorregulação, como acessar qual é o nível de inteligência,
é complexo, não é fácil fazer uma avaliação dessa criança. Né? A gente tem mais ou menos um terço do TEA com deficiência intelectual, mas muitos vêm, às vezes, em que são colocados como, temos uma deficiência intelectual, e você vai trabalhando e você vê que a criança está ali, ela está respondendo o comando, ela está aprendendo, ela está tentando ganhos, então não bate com uma criança que tem uma deficiência intelectual. Na verdade, a gente não estava conseguindo acessar o potencial dessa criança, né? Então, eu não sei até onde elas vão, mas eu tenho que dar a chance que elas expressem o melhor, e eu sou aquela que vai só mostrar o caminho, porque quem vai fazer, quem vai pôr na prática é a família. Então eu falo, vai vir comigo, vem preparado para fazer mudança de estilo de vida. Porque Hey, mãe e pai tem que ser modelo. sim, Tem que ser modelo de dieta, tem que ser modelo do prato colorido, tem que estar lá os 50% sim. de legume e Não, verdura. e não tem como, né? Eu vou comer iFood e se come isso. Dá licença. Não, né? Exatamente. É uma questão toda que vem junto ali, que a gente tem que vivenciar tudo isso com a criança, né? Então é um caminho que não é fácil, tem muito sofrimento dentro do TEA. Por isso que quando eu abracei o Alessio, eu abracei falando para ele, né? Você vai diminuir muito o sofrimento quando realmente a gente tiver esses dados e conseguir fazer uma impactação lá no início, antes Olha, das ele disse coisas que em 3 a entrarem. 4 meses, hein? Estamos ansiosos aguardando, né? Não, eu acho que vai ser mais tempo, vai ser em anos. Mas É, assim, ele tá positivo, vamos ver. Não sei o que que ele quis dizer em 3, 4 meses, se seria um resultado ou se já seria o início de um tratamento, uma indicação, alguma coisa, mas enfim. então, talvez a questão, né, o transplante fecal é uma outra coisa, uma outra possibilidade também, mas são muitas Uhum, questões que estão acontecendo e que abrem possibilidades de uma mudança nessa epidemia que nós estamos vivendo, porque está cada vez mais frequente. Então, antes não tinha em lugar nenhum, agora tem em toda parte. Né? Todas as exatamente. salas de aula tem, Por né? isso que a gente tem que abrir o olho e começar a ver, fazer realmente essa prevenção, esses estudos para tentar diminuir esse número de uma forma mais significativa, né? E eu sou grata pela vida, porque eu só pude fazer tudo isso porque Deus me deu esses dois. E Verdade. eu me transformei numa profissional muito melhor, numa pessoa com uma visão totalmente diferente. Eu saí também da minha zona de conforto, daquele cercado fechado do medicamento e patologia, passei a olhar outras perspectivas do que eu posso fazer pelo meu paciente, né? Paty, Outro porque você olhar. quis ir à luta, né? Porque você é uma pessoa de fibra, porque você podia simplesmente aceitar um diagnóstico, aceitar um tratamento tradicional e pronto, né? Mas você não perdeu a fé, né? Você quis ir atrás e buscou tudo isso, né? E Não, ainda você busco, realmente né? ainda busca, porque a gente não para nunca, né? A gente não vai parar. Esse negócio é, né? Quando que para de estudar? Nunca. Se a gente quer acompanhar o que está vindo na medicina, é isso, né? Pati, uma delícia Obrigada, conversar com super grata. você. Obrigada pelo E me convite. fala o seguinte, qual que é o nome da clínica e que Chama telefone que as aqui. pessoas podem te procurar? Você vai falar, mas eles vão deixar escrito aqui também. Daí que eu não sei de cor, eu sou uma pessoa ótima para fazer. Aquela eu não ligo para Pra cá, né, Pati? Não sei o número, eu não ligo para mim mesma. Então, assim, Clínica Hélio Epifânio, Rio Claro, Rio São Claro, Paulo. São Paulo, porque tem Rio Claro no Rio de Janeiro, Rio Claro, São Paulo. Uhum. O telefone de WhatsApp é 19 971 41 8421 e o fixo é 19 35 24 3014. E, Paty, quem quiser o atendimento com essa minha amiga maravilhosa, né, pode fazer online. Eu faço online, faço o Brasil todo É e adoro viável. quando vem aqui. É quando as pessoas. Eu tenho pacientes lá no Amazonas, né? Que elas falam: sua doutora, que bom que a senhora tem por telemedicina, porque senão eu não conseguiria estar ajudando. Então, assim, é Isso a muito pandemia legal trouxe pra gente, né, Paty? que a Lembrar aqui pro pandemia pessoal que está trouxe essa escutando. possibilidade. Antes da pandemia era proibido a gente fazer consulta online. Era proibido, né, pelo CFM. Então, houve essa abertura na pandemia justamente para facilitar, não só para a questão dos atendimentos do Covid, mas que ficou muita demanda reprimida de paciente que não conseguia ir no médico porque não era orientado a sair, né, em posto, em hospital, e eles possibilitaram esse tipo de consulta. E até hoje a gente está aí, né, com essa possibilidade, estamos aí abusando já. Tamo, a gente está, muita gente se beneficiou, né? Então, legal. Então, E dá aí para eu fazer fazia atendimento de criança até online, que bom.
Dá para fazer, porque aí é bem isso. Nós vamos fazer toda essa investigação. Normalmente os pais me mandam vídeo também, foto do Hum. cocô, eu tenho um monte, um arsenal de fotinhos da Dá para fazer evolução um do e-book, cocô. e-book do cocô. É, e é bem isso, mas como é que tá? Como é que não tá? Então, assim, vamos caminhando juntos, mas é um caminho longo. Então, assim, uma coisa Sim. importante, assim, não tem milagre, não tem mágica, é uma caminhada. É arregaçar a manga e vamos em frente. São isso, são várias modificações e toda a equipe multidisciplinar, psicóloga, fono, TO, nutricionista, psiquiatra, todo mundo colabora para a melhora dessa criança. Eu agrego, e se ela estiver usando o medicamento antipsicótico, problema nenhum, a gente trabalha em paralelo a isso, para ela Uhum. melhorar e poder, quem sabe, sair do medicamento. Mas Isso aí. trabalhamos juntos, é agregar trabalhos, não é separar nada e também não é demonizar Sim. nada. É, porque hoje tem muito essa coisa, né, Patrícia? A gente está num mundo que é muito partido, né? Que lado você tá? A gente não tem lado, a gente tá do lado do paciente. Eu estou do Eu lado não da tô de um criança. lado tradicional, eu não tô de um lado Uhum, preventivo, eu tô no lado do momento. Então, se a paciente chega usando realmente uma medicação, ninguém vai ser antiético de tirar uma medicação de um outro médico. A gente vai uhum. tentar melhorar todo um panorama do ambiente que a criança vive, para quem sabe no futuro, se possível, diminuir ou retirar uma medicação. Né? O pessoal tem muito essa questão de um preconceito contra a medicina funcional, integrativa, é que a gente só trata a fisioterapia. Não, a gente trata o momento do paciente. Se ele está no momento agudo, se um paciente teu tiver uma infecção, você vai tratar com antibiótico. Depois nós vamos cuidar da Exatamente. microbiota, vamos cuidar da microbiota, né? Então não tem isso. O paciente só ganha com isso, ele não vai ser prejudicado, a gente não vai retirar nada nunca de um colega, a gente só vai tentar otimizar para que uma medicação, por que não, se possível, ela seja retirada porque foi melhorado o quadro de inflamação sistêmico desse paciente. E o que é Uhum. muito possível, né? Então é Sim. isso. E as crianças respondem, né? Esse questionário de saída, Lu, ele é repetido cada 4, 6 meses. E o que a gente Hum, vai vendo, que é o ATEC, legal. é uma queda dessa pontuação. Quanto mais baixo, melhor a Uhum. criança está em relação aos fatores do TEA. Então, a gente consegue seguir essa criança e ver, olha, o que está sendo feito está impactando. Se não estiver Uhum. impactando, nós temos que mudar a nossa abordagem, todo mundo tem que rever, porque ela tem que ter ganhos. Criança estacionada, né, tem alguma coisa errada. Sempre ela tem que melhorar em relação a si mesma, não em relação ao colega, ao amigo que também tem, em relação a ela Isso. tem que adquirir habilidade. Isso é legal você comentar também, porque a gente sempre quer comparar a grama do vizinho, né? Então, não, se eu sair do zero, eu fui pro um, tá ótimo. Se meu vizinho tá no dois, é a evolução dele, né? Eu fui pro Uhum. três, fui pro quatro, então isso é legal, porque, principalmente com criança, né? As mães se reúnem, o meu faz isso, o meu faz aquilo, a gente já fica triste, pô, o meu não faz, né? Então, a gente sempre tem um Sempre ditado lá tem. quando a gente é mãe, que assim, gente, com 5 ou 6 anos vai estar fazendo xixi e cocô, com não sei que idade está fora da fralda, com que idade. E o TEA, ele tem uma evolução diferente, mas vai ter também, isso que você falou. Tratando, informando e levando, vai ter evolução, não tem como ficar estacionado, vai evoluir, né? E cada um Uhum. dentro ali da sua velocidade, isso que é importante. É isso, amiga. Então a gente vai caminhando e vai aprendendo e vai seguindo, ajudando essa população a expressar o melhor dela. É isso, Então é isso né? aí, gente. Acompanhem ali a Patrícia e o trabalho dela. Tem 51 vídeos lá no canal do YouTube, A Luz Azul, né, Paty? Tem bastante dica. É dica de mãe para mãe. Aí são coisas bem simples, Importante. rotina do sono, o comportamento inadequado, como trabalhar, fazer um reloginho para a criança entender o tempo de uma forma diferente, explicar sobre as emoções. Então foram coisas que a gente fez antes da pandemia. A pandemia deu uma pausada no canal, que é Uhum. uma das nossas, a Bruna, que é a minha prima, que é quem filmava, virou cineasta. Ó, Então, nossos vídeos eles ficaram parados, mas já tem muita informação. Para quem está começando, na é 51 muito vídeos é legal. informação pra caramba, né? É muita coisa, é isso que você falou. Tem que começar a ver, porque o ponto de vista é diferente também, né? Como você falou aí das emoções, do horário, da localização, tudo é uma coisa para se trabalhar. Pati, Ô, Lô, uma última parabéns coisa, eu pelo quero falar seu uma trabalho. coisa. Fala, Você não fala, à falou. vontade, o A coisa podcast é mais seu, amiga. importante de tudo, para os Opa, pais, deixou pro final a cereja do bolo aí? o mais importante de tudo é você amar a sua criança Ai, como ela está hoje.
com todas as Esse é suas um dificuldades. desafio, né? Um desafio no mundo que a gente vive, em que a gente otimiza muito aparência, comportamento, evolução, rendimento. A gente, isso daí que você falou, né? Muito Eu importante. tenho que amar essa criança e ela tem que sentir esse amor incondicional, porque isso tem um efeito tão importante na evolução dela, ela ser aceita, querida. Eu vou falar que isso às vezes tem um efeito tão poderoso quanto os melhores medicamentos. Amor Quanto de melhor pai, dieta, né? Ah, eu amor tiro o de glúten, mãe, mas eu não acomodo, eu não acolho. Será que é? Né? né? Então, assim, os pais precisam se cuidar, mas na hora que eles estão com essa criança, esse amor tem que estar transbordando, porque é uma diferença enorme. Você recomenda a questão de acompanhamento psicológico para os pais, alguma coisa assim? Então, eu falo para os pais que eles precisam se cuidar para poder cuidar, né? Então, assim, Uhum. a qualidade de vida dos pais é muito impactada pela qualidade de vida da criança, né? Como você falou do sono, né? A criança não dorme, o pai não Exatamente, dorme, a no dia criança seguinte tem não que dorme, os pais trabalhar. não dormem. Se a criança está agressiva, são os pais normalmente que são agredidos. Então, Sim. ter uma ajuda de um psicólogo ou ter um horário com amigos para tomar um café, para tomar um chá, para fazer uma conversa online com alguém, muitas vezes vai para um canto, eu falo assim, às vezes a gente precisa chorar mesmo, legítimo, vai para um banheiro, fecha a porta, chora, dá vazão para isso, para essa emoção, depois se recupera para estar com a sua criança. O trabalho psicológico é super importante, conversar às vezes com a própria psicóloga da criança para pedir um suporte, Uhum. porque você tem que estar bem para poder cuidar, para ser cuidador. Não tem muito jeito, senão Exato. é muito sofrido dos dois lados. Né? Quando o avião está caindo, a gente põe a máscara na gente para depois pôr na criança. É a mesma coisa. Exato. Eu tenho que estar Isso bem aí. para poder cuidar, para poder acolher e É para ter muito um importante essa mensagem, esse ponto que você tocou. Terminou com a cerejinha do bolo, Ana Patrícia. amor, né? Amor, carinho. É isso aí. Bom, gostaria de agradecer novamente aí o teu tempo, essa abertura que você deu aí pra gente. Muito obrigada mesmo. Com certeza vai servir de informação aí para meus amigos do intestino. E com certeza mais para frente a gente vai fazer mais uma outra para falar aí do resultado do trabalho do Alessio, né? Que só isso com Acho que certeza é dá uns aí. 3 anos, Lô, mas vamos sim. É, acho que vai ser novidade aí por aí já. Não sei se uma finalização, né, de um trabalho, de uma orientação específica, mas vai sair coisa aí. Vamos em outros congressos, né, dona Patrícia? Sim, E daí vamos em vamos todos os conversar sobre os congressos resultados dos possíveis para a congressos gente poder aqui. trocar nossas Você informações. está indo agora, né, para um congresso? Você vai para o Congresso dos Estados Unidos? É online? Qual que é o congresso Então, na referente a isso, verdade, eu né? estou vendo se eu vou agora no congresso dos Estados Unidos do MEPS, da Academia para Crianças com Necessidade Especial, né, o Uhum. MEDMEPS, que é agora em setembro desse ano. Estou vendo se eu vou conseguir estar indo ou não, gostaria muito. Eu Ó, fui e em se você, todos, até você de foi em 2014. 2018, Não, eu fiz, ó, 2014, 15, 16, 17 eu fui uma vez só, os outros anos eu fui dois, 18 eu fui, 19 eu fui, 20 eu fiz online. Então eu sempre tô no congresso. Aí veio a pandemia, aí foi complicado online, porque caía muito, estava muito ruim a questão da internet, agora eles tiraram a possibilidade online. Então se eu quiser eu tenho que ir lá. já tiraram. Bom, então se a senhorita for, a gente vai fazer um podcast para você contar as novidades que você vai Tá trazer de bom, lá, tá combinado. bom? Meu Combinado. amor, muito obrigada, tá? Obrigada, um beijo. Fica aí um pouquinho. Pessoal, amigos do intestino, deixa eu falar uma coisa para vocês. O próximo episódio, ele vai ser pelo o seguinte: nós vamos ter uma conversa com o personal e com o Nutri sobre as dificuldades de ganho de massa magra nos pacientes com questões intestinais. Vai ser muito bacana esse podcast aqui, tá bom? Obrigada para vocês que nos acompanharam até aqui. Um abraço e até a próxima.